Vamos lá então à leitura. Marcos, capítulo 8, versículo 27, diz assim: E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João, o Batista, e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vocês, quem dizeis que eu sou? E respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras, e Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus anjos ou santos anjos. Amém? Por que seguimos Jesus Cristo? Na verdade, essa pergunta, se o tema fosse, por que alguém segue a Jesus Cristo? Seria uma pergunta aberta, fácil, porque tiraria de mim e de você, ou daquele que interpela, aquele que faz a pergunta, a responsabilidade da resposta, não é? Porque alguém segue a Jesus Cristo. Mas a resposta seria, e como eu falei, a resposta seria menos complexa, pois não estaríamos falando, talvez, de nós, mas de alguém. Mas quando a pergunta se torna pessoal e intencional, a resposta que cada um precisa dar, ela tem que vir do coração. Ela tem que sair de dentro de nós. E essa resposta, ela não tem a ver com religião. Ela não tem a ver com a igreja que eu sigo, o pastor que eu sigo, a denominação a qual eu pertenço. Ela tem a ver com vida, vida na vida, não é? Porque sigo a Jesus, segue, como eu falei, a linha da última ministração que nós fizemos, não é? Não olhe e nem volte para trás. Mas para que eu não olhe e não volte para trás, é preciso que eu tenha um futuro, uma frente, para aonde olhar. E quando nós falamos, por que seguimos a Jesus, ou por que eu sigo a Jesus? Essa é uma pergunta, como eu disse, que não tem nada a ver com religião. Tem a ver comigo. Tem a ver com a minha decisão. Tem a ver com a escolha que eu fiz. E que eu preciso saber, e eu preciso ter resposta para isso. Não é uma pergunta que eu faço para o outro, é uma pergunta que eu faço para mim. Por que que eu sigo a Jesus Cristo? Porque muitas pessoas, como Jesus fez a pergunta aos seus discípulos, o que a multidão está dizendo que eu sou? O que Antônio, que Maria, que João, que a denominação A, B ou C, o que eles estão falando que eu sou?
Uns dizem que o Senhor é Jeremias, que o Senhor é Elias, que o Senhor é João Batista, que o Senhor é um dos profetas. Existe um monte de pessoas falando um monte de coisa aí que dizem ser o Senhor. Herodes até acha que o Senhor é o João Batista que ressuscitou. E ele então volta e falou, tá bom, mas e vocês? Vocês que andam comigo, vocês que comem comigo, vocês que dormem, não é no mesmo lugar que eu, vocês que veem o que eu faço, o que vocês acham? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro então toma a frente e diz, tu és o Cristo, tu és o Cristo. Isso é uma resposta fantástica. Ele reconheceu quem Jesus era. Algumas horas, talvez minutos, talvez dias, não é? Algumas horas depois, Jesus começa então a contar a história do seu sofrimento para eles, e Pedro Pedro se incomoda com aquilo. Então, chamando a parte, e começa a repreender Jesus. Tem misericórdia de ti? Para de falar isso, Senhor Jesus. Para com isso. E Jesus então olha para Pedro e diz, arreda-te de mim, afasta de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, assim das coisas dos homens. Quem faz e dá uma resposta acerca de quem Jesus era, nada mais, nada menos do que Pedro. E quem de repente é repreendido como alguém que emprestou a boca a Satanás? O próprio Pedro. Por que eu sigo a Jesus? É uma pergunta que parece que saiu de moda e a gente não precisa mais perguntar. Porque num mundo como o nosso, tão moderno, tão high-tech, mas você olha para o mundo, por exemplo, e você vê um mundo tenso, um mundo sob tensão. Não é o Brasil que está sob tensão por causa de cunho político, socioeconômico, ou qualquer coisa que valha, porque eu não concordo com fulano, ou porque eu não concordo com Beltrano. É o mundo. A China, agora, essa semana, recebeu o vídeo. O Daniel me mandou e o Alex me mandou também. De uma revolta grande na China, das pessoas batendo e brigando, e se rebelando, e quebrando coisa, e virando carro, num país fechado, porque não concordo com o que o Covid está trazendo, ou seja, tirando a liberdade, o direito de ir e vir, você não pode visitar ninguém, você fica... porque a prisão agora não é mais atrás de uma grade, é dentro de casa. Não é? Então, a prisão domiciliar virou algo comum. Qualquer governo agora, qualquer coisinha, todo mundo dentro de casa, ninguém sai, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo. Com a ideia do delivery, pronto, agora dá para manter você preso dentro de casa, porque você liga e você recebe toda a comida dentro de casa. Agora com a questão, por exemplo, do home office, melhorou mais ainda. Eu posso ter você trabalhando dentro de casa, a comida chega na sua casa, você não precisa de liberdade. Olha para onde o mundo está indo. Olha o que está acontecendo. E nisso ele incute medo em nós, e é isso que está acontecendo, incutindo medo na sociedade, nas pessoas, e elas então se acomodam e vivem numa prisão domiciliar. Mas a ideia, quando nós falamos de Jesus Cristo, é para um mundo como esse, eu entender por que eu sigo Jesus. Por que eu sigo a Jesus Cristo? Mas muitos não sabem responder essa pergunta. Eu sigo a Jesus Cristo porque um dia eu fui na igreja, vi um monte de gente levantando a mão, também levantei minha mão. Eu fui porque um dia eu fui na igreja, eu senti um negócio forte no meu coração e eu ergui a mão. Por que você segue a Jesus Cristo? As pessoas não sabem responder. Por quê? Porque elas esquecem a condição em que elas estavam, em quem elas eram. E aí a gente não consegue responder essa pergunta. Por que eu sigo a Jesus Cristo? Mas essa é a pergunta que está ligada à nossa eternidade. Essa é a pergunta que respondida, eu respondo o porquê que eu estou em Jesus, por que eu sou salvo, por que eu caminho, porque eu não posso esquecer de onde eu vim. Eu não posso esquecer de onde Deus me tirou. Por que eu sigo a Jesus Cristo? Porque eu o amo. Isso é lindo, é maravilhoso, é romântico, é algo sobrenatural na concepção do verbo, do falar. Mas na vida, no dia a dia, você segue porque você o ama mesmo? Você sabe o que é amar Jesus Cristo? Sim ou não? Porque o brasileiro, a concepção do amor do brasileiro é a concepção mais chula e mais fula que existe.
Você ama uma pessoa do mesmo jeito que você ama seu cachorro. Você ama o seu marido, a sua esposa, do mesmo jeito que você ama a série da Netflix. Nós não sabemos definir. Nós falamos, é amor, eu amo. Ah, pastor, eu amo a minha pulga. Mas eu também amo o pastor. Ou seja, você me chamou de pulga. Não é? A gente não sabe definir. Ah, eu amo Deus. Ok, aleluia, glória a Deus. E quando o seu time está jogando, que você dá murro na parede, porque eu também amo o meu time. Mas Deus eu adoro. Já tentou achar uma saída para uma coisa que você não sabe definir. Você não sabe definir se você ama ou não ama Deus. Eu não estou dizendo que, pastor, o senhor está dando meu pensamento? Não. Mas o que define o quanto nós amamos a Deus, e se de fato nós amamos, não é o que nós falamos, é a forma como nós vivemos e nos comportamos diante do objeto do nosso amor. É isso que define. Quando eu entendo por que eu sigo a Jesus. Eu sigo a Jesus porque Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Ok, maravilha, glória a Deus, aleluia, você segue Ele porque Ele é seu Senhor e seu Salvador. Seu Salvador, eu não tenho dúvida disso, mas o seu Senhor, Ele é mesmo? São perguntas que nós precisamos fazer para nós. Nós precisamos fazer. Por que nós seguimos a Jesus Cristo? Muitos cristãos hoje não sabem responder isso. Muitos cristãos, e talvez você que esteja aqui nessa noite, você que está aí assistindo lá de casa, ou assistindo depois, você não sabe, não tem essa resposta. Por que eu sigo a Jesus? Eu sigo a Jesus do mesmo jeito que eu sigo o meu time de futebol, que eu sigo o meu artista preferido no Instagram, ou sei lá eu aonde, na rede. Eu sigo a Jesus do mesmo jeito que eu sigo... Não, está tudo errado. Está tudo errado. Seguir a Jesus é diferente. Por que eu sigo a Jesus? Primeira coisa, para você responder essa pergunta, é você saber como você estava. Eu sigo a Jesus porque eu estava morto e Ele me deu vida. Uma das razões pela qual eu sigo a Jesus é porque eu tinha uma condição antes e agora Ele me deu uma outra condição. Eu estava morto em meus delitos e pecados e Ele me deu vida. Efésios 2, 1 e 5 diz o seguinte: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E o verso 5, e estando nós mortos em nossas transgressões, Ele nos deu vida juntamente com Ele, Deus, nos deu vida juntamente com Cristo. O que Ele está querendo dizer isso? Ou melhor, o que Ele está querendo dizer com isso? É que a minha condição, antes de Deus me dar vida, era uma condição de alguém que não tinha vida, que estava morto, afastado, longe de Deus, sem a menor possibilidade de salvação, de vida, de resgate, de remissão. Um morto não tem ação, um morto está inerte, ele entra em decomposição. E a Bíblia diz que o pecado, ele me matou diante de Deus, ele me afastou de Deus, ele me fez inimigo de Deus. Essa era a minha condição. Eu sigo a Jesus porque eu não tinha vida, e Ele me deu vida. E a vida que agora eu tenho, vivo pela fé no Filho de Deus, que se entregou e deu a sua vida por mim. É por isso que eu sigo Jesus. Não é porque eu o amo somente, mas esse amor demonstrado numa expressão de gratidão. Por que eu sigo Jesus? Eu vou usar uma expressão muito chula, mas entenda bem. Quando você pega um cachorrinho que está jogado na rua, que está largado na rua, morrendo na rua, e você põe ele dentro da sua casa e você cuida daquele cachorro, o que aquele cachorro passa a ser de você? Seu melhor amigo, e passa a ter ciúmes de você. Ele te segue, ele te acompanha, ele te protege, ele morre por você. Porque ele, um animal irracional, tem consciência de que você o tirou de onde ele estava. Será que eu e você temos consciência de onde Deus nos tirou? Da condição que nós estávamos? Ele nos deu vida.
É uma comparação pesada e forte. Poxa, o pastor está me chamando de cachorro? Não, mas se o mundo quiser achar que eu sou um cachorro que segue a Jesus, ok. Porque o mundo não me deu nada, mas Ele me deu vida. E a vida que Ele me deu foi a vida dEle. Foi a vida dEle. Eu estava morto. Efésios diz, Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos. Ele não deu vida quando nós estávamos vivos, porque nós já estávamos mortos. A segunda razão pela qual eu sigo Jesus é que essa vida, ela traz algo muito forte. Mas eu preciso lembrar, quando uma pessoa morta, como que eu vivia? Sem esperança. Eu não tinha esperança nenhuma nesse mundo. Amados, a esperança é algo que a gente não dá muita importância para ela. Mas preste atenção, nós já falamos sobre isso. Eu quero que você preste atenção no que eu vou falar. Por que que você vai para sua casa à noite e vai dormir, vai deitar? Na esperança de amanhã cedo levantar. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Você sai de casa para o seu trabalho na esperança de, no final do dia, voltar para casa. Sim ou não? Quando você vai passear com a sua família, você vai na esperança de desfrutar, mas também na esperança de voltar para sua casa. Quando você vai jogar bola, passear com seus amigos e deixa a família em casa, você vai na esperança de voltar para casa. Tudo o que você faz é na esperança de voltar para a sua raiz, para a sua família. Por que que eu sigo a Jesus? Eu não tinha esperança nenhuma de voltar para casa, de voltar para os braços de Deus, de voltar para o Éden, de voltar para o paraíso. Eu não tinha esperança nenhuma. Nós estávamos mortos, não sabíamos como voltar para casa, não tínhamos a menor condição, mas a Bíblia diz que Ele nos deu essa esperança. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 12 e 13, diz assim: naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados, e aqui fala da comunidade de Israel, estranhos à aliança ou às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, agora foram aproximados pelo sangue de Jesus Cristo. Então, eu sigo a Jesus porque Ele me deu vida. Eu sigo a Jesus porque Ele me deu esperança de vida eterna. Ele me deu esperança de estar com Ele na glória. Ele me deu esperança de ter uma vida transformada, gerada nele para Deus. Eu sigo a Jesus porque eu sei de onde eu vim e sei para onde eu estou indo. É por isso que eu sigo a Jesus. Eu não sigo a Jesus como um ídolo de uma religião. Eu não sigo a Jesus para ter uma religião. Eu não sigo a Jesus porque Ele precisa das minhas palmas, dos meus aplauso do meu glória a Deus, porque se Ele dependesse disso, Ele estava frito. Porque aquilo que eu entrego para Deus não muda a condição dele, mas aquilo que Deus entrega para mim muda a minha condição. Aquilo que eu faço para Deus não muda Deus em absolutamente nada. Mas o que Deus faz na minha vida, muda a minha eternidade, muda o meu destino eterno. Ele me deu esperança. Quando eu achava que este mundo era nasceu, viveu, morreu e acabou, eu entendi em Cristo Jesus que a morte não termina quando eu expiro, mas a morte é a separação eterna de Deus, e Ele veio para me dar vida, vida com abundância, e me encher de esperança. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, mas eu estou indo preparar lugar para vocês. Isso é esperança. Eu sei que ao expirar nessa terra, nessa vida, a minha vida não termina, mas eu estava sem esperança nesse mundo. Eu não tinha esperança nenhuma nesse mundo. Qual era a minha e a sua esperança antes de conhecermos Jesus? Qual era a nossa esperança na religião onde nós estávamos? Qual era a nossa esperança?
nós não tínhamos promessa. Nós tínhamos alívio na nossa alma, mas não promessa de eternidade. Eu sigo a Jesus porque quando eu entendi a sua palavra, Ele me deu vida, e com essa vida, Ele disse: tem esperança para você, Gerson. Sabe, quando Israel havia sido levado para o cativeiro, ele foi levado para o cativeiro e teve toda a sua cidade destruída, tudo, o templo queimado, as coisas, os utensílios do templo levados para a Babilônia, os jovens todos levados cativo, apenas os idosos haviam ficado, os doentes, os defeituosos, a cidade arrasada, as portas do muro queimadas, os muros rebentados. Foi um arraso total, porque não ouviram os profetas falando. Jeremias entra no meio daquele caos. Eu fico, toda vez que eu imagino Jeremias, eu imagino Jeremias sentado em uma pedra, olhando para dentro da cidade, olhando aquele caos, olhando aquela desgraça toda, olhando toda aquela destruição. De repente ele dá um suspiro e ele diz: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Sabe o que você precisa trazer à memória nos dias de hoje? Aquilo que pode te dar esperança. Porque Deus não te deu vida e não te salvou para que você morresse sem significado. Ele te deu vida e te salvou para que a sua vida glorifique o nome dele e você tenha a esperança da vida eterna. Por que eu sigo a Jesus? Porque eu tenho vida e tenho esperança. Mas por que eu sigo a Jesus? Porque Ele pagou a minha dívida, a dívida que pesava contra mim. A Bíblia diz que existia uma dívida contra nós. Qual é a dívida? Do salário do pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós estávamos mortos, condenados, afastados de Deus. O que eu merecia? O que uma pessoa que tem uma dívida impagável merece? Cadeia. Virar escravo daquele que é credor. É entregar os seus bens, é entregar tudo e ainda a dívida não é paga, não é viver debaixo de um jugo, de um peso, porque entrou em uma dívida e que não consegue pagar. Essa era a minha e a sua condição diante de Deus e diante do inferno, porque o inferno vivia cobrando de Deus. Você não pode abençoar o Gerson, porque ele é um pecador e ninguém pagou a dívida dele. Você não pode abençoar o Gerson, porque ele é um pecador, ele está morto no pecado dele. Você não pode dar esperança para ele. Mas o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, Ele não somente, amados, me deu vida, Ele não somente me deu esperança, mas Ele me deu a certeza de que nenhuma condenação há na minha vida por seguir a Jesus. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então não é Satanás, não são homens, não é o inferno que vai me acusar. Colossenses capítulo 2, verso 13 e verso 14, lemos o seguinte: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Ele cravou a lista de dívida, como quem diz: está pago. A dívida do Gerson, a dívida do João, da Maria, do Paulo, do Antônio, do Pafúncio, da Pafúncia, daquele que entregou a vida para mim, está pago. Eu estou pagando a dívida dele com o meu sangue. A Bíblia diz que sem remissão, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Por isso é importante você entender que você era alguém que tinha uma dívida tremenda, impagável diante de Deus. Você era reconhecido como inimigo de Deus. E a morte pesava sobre a sua vida. Você estava debaixo de condenação e não tinha absolutamente ninguém capaz de pagar a sua dívida. Mas Ele pagou a sua dívida. Com aquele sacrifício ali na cruz, com o seu sangue, Ele pagou a sua dívida. Por isso você segue a Jesus.
Quando ele fala no versículo 34, ele diz: se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo, ou negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Ele está dizendo, você precisa ter consciência do que você está fazendo. Sabe, quando Jesus está falando sobre a morte dele para os seus discípulos, e os seus discípulos o repreendem, ou melhor, Pedro o repreende, e ele fala, arreda-te de mim, Satanás. Logo depois ele vai dizer exatamente isso: se vocês querem me seguir, vocês precisam tomar a cruz de você. Jesus estava falando da morte dele. Amados, na época de Jesus, como que uma pessoa morria? Na cruz. Ela carregava a sua cruz. Ela tinha que carregar. Mas ela não carregava a cruz completa como nós temos costume. A parte vertical da cruz, ela ficava lá, preparada. Ele carregava somente a travessa horizontal. Ele colocava a mão e ele carregava aquela travessa. E ele tinha que desfilar pela cidade. E ali na cidade ele era cuspido, execrado, apedrejado, xingado, chamado de vagabundo, de marginal, de ladrão, de assassino, sei lá eu que era o pecado ou o crime que ele havia cometido. Até ele chegar na cruz, ele fazia uma via crucis. Não foi só Jesus que fez a via crucis. A via crucis de Jesus é a via crucis de um inocente. Mas todos que morriam crucificados faziam a mesma coisa. O ladrão, os dois ladrões ali ao lado dele, provavelmente haviam feito o mesmo caminho, porque era de Roma uma ordem de expor para que a cidade, para que o povo visse que aquela pessoa ia para a cruz, ia morrer crucificada como um marginal, como um bandido, como alguém que a sociedade não o queria, como alguém que traiu o Estado, como alguém que merecia a morte. Não eram os judeus quem matavam, eram os romanos quem faziam isso. Por isso que Jesus foi entregue pelos judeus para os romanos os matarem. Eles inventaram um monte de bobagem acerca de Jesus. E Jesus então passa, quando ele fala, se você quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo, passe pelo mesmo processo que eu passei. Se sujeite a ser humilhado, execrado, pisado, ignorado. Se sujeite a ser incompreendido, a ser odiado pelo mundo, a ser muitas vezes rejeitado pela família. Se sujeite, porque a escolha que você está fazendo é uma escolha de vida, mas antes de você entender a vida, você passa pelo processo da morte. Tome a sua cruz e siga-me. Siga-me pela via crucis da vida. Eu te dou vida. Eu pago a sua dívida. Eu te dou esperança. Mas você tem que carregar a sua cruz. A cruz do peso de você resolver me seguir. Porque quem segue a Jesus, na concepção bem romana de ser, era marginal como Jesus, era revolucionário como Jesus, era um revoltado como Jesus, porque eram seguidores dele, daquele que tumultuava, daquele que enganava a multidão. Vocês querem me seguir? Para com essa ideia de falar, tem misericórdia de ti. Você tem que tomar a sua cruz, porque tem uma madeira vertical cravada lá, enterrada lá, esperando por você. Pega a sua cruz e vai até lá. Porque cruz, ao contrário do que muitos pensam, é lugar de morte, de humilhação. E Jesus está dizendo, tome a sua cruz. Você vai trocar comigo de jugo, mas a cruz é sua. Você vai levar ela. Vai levar ela por quê? Você segue a Jesus? Então toma apedrejada, então seja humilhado, seja incompreendido, seja perseguido, e você vai lá na cruz e você vai morrer. Porque você segue Jesus. Assim milhares e milhões de cristãos morreram. Seguir Jesus não é fazer parte da multidão do oba-oba. Seguir Jesus é um caminho de morte para que a vida flua dentro de nós. Se a gente não entende isso, a gente vive no nível da religiosidade, que é o que você vê hoje. Milhares de pessoas seguindo a Jesus, mas milhares de vidas não transformadas.
Sabe como que as pessoas seguem Jesus? Porque agora, eu disse de manhã, se potencializou a graça. Antes a graça era graça, agora potencializaram a graça. Agora é super graça. Por que super graça, pastor? Porque a super graça é um amor tão imenso, tão gigante, tão grande, não é, que é capaz de suportar a vida no pecado, na devassidão, na desobediência, viver totalmente errado, abraçar o mundo, viver como o mundo vive, porque no final de tudo, Deus, na sua super graça, vai te salvar. Isso é carregar cruz. Isso lá é carregar cruz. Jesus disse que nós não somos do mundo, como do mundo ele não é. Ele disse: se o mundo me odeia, sabe que vai odiar você também. E se o mundo não está te odiando, então é porque você está amando o mundo. Se o mundo está de mão dada com você, você está indo para o destino errado. Há um termômetro espiritual nisso. Nós precisamos entender. Por que eu sigo a Jesus? Porque eu não concordo com aquilo que o mundo vive, como o mundo vive. Mas Ele me ensinou isso. Por que eu sigo a Jesus? Porque só Ele me amou e só Ele se interessou por mim. Aleluia. Romanos 5, 6 e 8 diz assim: porque Cristo, quando nós ainda, Romanos 5, 6 e 8, do item 4. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo por nós, pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Não precisa se morrer por um justo, mas se precisasse por um justo, poderia até ser que alguém morresse. Embora por uma pessoa boa, talvez alguém tenha coragem para morrer. O 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Jesus, Ele morreu por mim e por você. E eu quero que você não entre aqui no campo na onisciência de Deus, nem da onipresença de Deus. Você não vai falar: Deus já sabia de tudo. Não. Ele morreu por mim e por você, quando eu não tinha uma alma ainda disposta a entregar a vida para Ele. Ele deu a vida, projetando nos salvar. Ele não deu a vida porque nós já estávamos salvos, mas Ele deu a vida para nos salvar, para Ele poder ter acesso a nós, conhecendo esse amor, e nós termos acesso ao Pai através de Jesus. Por isso Ele disse: eu sou o caminho. Porque Ele morreu por mim quando eu ainda era pecador. Ele morreu por mim quando eu ainda estava morto. Ele morreu por mim quando eu ainda não tinha esperança, quando eu não tinha solução. Eu era um trapo de imundícia na minha justiça e na minha vida. Mas Ele escolheu me amar e me dar sua vida. Ele morreu por mim. E é por isso que eu sigo a Jesus. Porque nenhum de vocês, nem minha mulher, nem meus filhos, e nem eu com vocês, ninguém foi capaz de me amar como Ele me amou e me ama. Ninguém. Absolutamente ninguém. E tem mais. Ele não somente me amou, Ele me deu um reino para o qual eu posso pertencer. Ele me deu uma filiação, e eu sou filho de Deus. Ele me deu herança eterna. Ele me deu um lugar para viver eternamente com Ele na glória. Então Ele me encheu de tudo o que eu não merecia. Por que eu sigo a Jesus? Está lá em João 3,16, se eu colocar na primeira pessoa, fica mais lindo ainda. Porque Deus me amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que eu, crendo, não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso que eu sigo a Jesus. Eu não sigo a Jesus porque Ele é bonito, até porque a Bíblia diz que Ele não era.
Eu não sigo Jesus porque era um cara que chamava a atenção, porque também não chamava a atenção. Chamava a atenção pelos sinais, prodígios e maravilhas, mas não tinha nada que atraísse. Se Jesus fosse vivo hoje, ele jamais saía nas revistas de homens bonitos, porque ele não tinha beleza nenhuma. Ele veio de uma forma tão humana e tão natural, que no físico de Jesus não chamava. O que chamava a atenção? Ele revelava o Pai. E hoje nele, eu e você revelamos Jesus. É por isso que eu sigo a Jesus. Seguimos a Jesus porque ninguém nos amou e ninguém nos ama como Ele. Ninguém nos amou e nos ama com essa profundidade, mesmo a gente não merecendo. Seguimos a vida. Nós seguimos Jesus com esperança, amor, com filiação eterna. Ele é o nosso único Salvador, mas Ele precisa ser o nosso único Senhor. É por isso que eu falo para você que seguir Jesus é um desafio diário. Eu preciso saber para onde eu estou indo, para onde Ele está me levando. Quando o Senhor tirou o povo do Egito, disse: Moisés, eu quero que você pegue este povo e leve eles lá na terra prometida. A terra que eu prometi a Abraão, a terra que eu prometi a Isaac, a Jacó e a você. Eu quero que você leve eles lá. Mas ao sair daqui, deixe tudo do Egito. Tudo do Egito largue aqui. Não vão levar nada que é do Egito, mas que o que é de vocês, vocês vão levar tudo. Moisés chegou para Faraó e disse: Faraó, nenhuma unha vai ficar aqui, nós vamos levar tudo. E eles saíram e levaram tudo. Mas quando eles saíram do Egito, eles enfrentaram logo um deserto. É esse o processo. Sabe, quando a gente quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a gente acha que não vai ter mais deserto. Vem para Jesus e a sua vida vai ser maravilhosa. Maravilhosa em que sentido? Se os amigos que te chamavam não te chamam mais, se a família que te chamava para almoçar muitas vezes não te chama mais, se a mamãe que é católica roxa agora não olha nem no seu rosto, que vida maravilhosa é essa? Mas esse é o preço das escolhas. E nessa caminhada, nós vamos encontrar os corés da vida. Nós vamos encontrar. Nós vamos encontrar as serpentes por causa das nossas escolhas erradas. Nessa caminhada, por vezes, vai faltar água sim, vai faltar o que comer, mas ninguém que serve a Jesus morre de fome. Por vezes, vai ter crise de desemprego sim, uma enfermidade vai bater na nossa porta também, mas o Senhor é conosco em todos os dias, porque nós não seguimos a Jesus pelo que Ele pode nos dar, nós seguimos a Jesus pelo que Ele é na nossa vida. E Ele é o nosso Senhor. E Ele prometeu que ainda que eu esteja morto, eu viverei. Então eu sigo a Jesus, porque eu sei que a vida que eu tenho é dEle. A esperança que eu tenho também é dEle. Porque eu sei que tudo que eu tenho é dEle. A única coisa que eu tinha que não era dEle, era dívida. E Ele assumiu para Ele. Para pagar a minha dívida. O amor que eu tenho é derramado no meu coração pelo Espírito Santo todos os dias. Então o que eu tenho, pastor? Nada. Mas ao mesmo tempo você tem tudo. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em você. Amém ou não amém? Você é selado com o Espírito de Deus. Você é propriedade particular do Senhor. Por que você segue a Jesus? Você precisa responder isso. Quando você responder, você vai ter prazer de entrar na presença do Senhor. Você vai ter prazer de ouvir o Senhor. Você vai ter prazer de falar com o Senhor. Você vai ter prazer de orar e de ler a palavra de Deus. Quando você entender por que você segue Jesus. Você não faz favor nenhum para Deus. Eu não faço favor nenhum para Deus. Mas o favor de Deus está estendido sobre a nossa vida e se chama Jesus Cristo, esse morto e ressuscitado ao terceiro dia. Amém?
e vive à direita do Pai e vai voltar para me buscar e te buscar. Por que nós seguimos a Jesus? Porque só nele nós encontramos amor, salvação de fato, só nele, porque só ele foi capaz de morrer e ressuscitar por mim e por você. Por isso, nesses dias de tensão, de medo, lógico que nós como patriotas temos que lutar, temos que batalhar pelos nossos direitos, mas nunca, sem jamais esquecer, por que eu sigo a Jesus. Por que eu sigo a Jesus Cristo? Quando a tentação entrar diante de você, por que você segue a Jesus? Por que eu sigo a Jesus? Nós precisamos responder isso todos os dias. E nós não podemos esquecer disso. Porque quando eu sei por que eu sigo a Jesus, eu não volto e nem olho para trás. Eu olho para Jesus, o autor e o consumador da minha fé. Eu sei de onde eu vim e sei para onde eu estou indo. Há uma Canaã celestial esperando por mim e por você. Amém? Por isso, eu quero findar essa ministração fazendo essa pergunta muito crucial. Mas você não precisa responder para mim. Você tem que responder para você. Por que você segue a Jesus? Por que você saiu da tua casa e está aqui hoje? Você sabe que uma vez eu encontrei com o irmão, aliás, ele, conversando com ele aqui no corredor da igreja, nós entramos num assunto, começamos a conversar, a jogar a conversa fora, e ele falou para mim assim: pastor, eu não consigo ficar sem vir na igreja de domingo. De domingo. Então, de semana ele consegue ficar sem vir. Mas eu não consigo ficar. Por quê? Porque se eu não vim na igreja de domingo, pastor, minha semana é péssima. Eu tenho uma semana horrível. E olha, a minha semana vira tudo de cabeça para baixo. E eu já experimentei, então eu venho na igreja todos os domingos. Eu venho falar com Deus que eu quero ter uma semana abençoada. Eu pensei comigo, se esse cara ficar doente e não puder vir na igreja, ele vai morrer. Veja o conceito do porquê nós seguimos e porque a gente vem na igreja. A gente transforma Jesus em um talismã, em um fetiche. Sabe o cara que coloca um colar com uma cruz? Se você perguntar para ele, qual o significado dessa cruz? Qual o significado? Não, eu sei que não tem nenhuma imagem, glória a Deus por isso, mas de quem é essa cruz? Se ele fala assim, essa cruz é de Jesus, aí você pode perguntar, e a sua? Está onde? Porque a de Jesus ele levou, mas e a sua? A gente coloca uma cruz no peito, dizendo, olha, essa cruz aqui, ele me faz lembrar Jesus. E da sua cruz você não precisa lembrar? Então a gente devia carregar no peito duas cruzes, ou cruz credo, não é? Uma que me faz lembrar de Jesus, e a outra que eu não deixo esquecer que eu também tenho uma cruz para carregar. E cruz representa o que, gente? Morte. Porque todos os dias eu tenho que fazer morrer a minha natureza terrena para eu ser aquilo que Deus quer que eu seja. Vocês entenderam, sim ou não? Às vezes quando eu vejo a pessoa, usa uma cruz que o cara tem um andar arcado assim, tão... Eu falei, nossa, que cruz é essa? Isso aqui é a cruz de Jesus. Ok, mas e a sua cruz? Qual foi a pergunta que Jesus fez? Se você quer me seguir, tome a minha cruz. Foi isso que ele disse, sim ou não? Ele tome a sua cruz. A sua cruz. E siga-me. Porque qualquer que de mim se envergonhar no meio dessa geração, eu também vou me envergonhar diante do Pai.
Qualquer que me negar nessa geração, eu também o negarei diante do Pai. O problema não é carregar a cruz de Jesus, é saber se nós estamos carregando a nossa cruz. Por que eu sigo a Jesus? Porque eu amo. Porque Ele me ama. Porque Ele me deu vida, me deu esperança, pagou a minha dívida. E Ele me ama como ninguém jamais me amou. E a minha vida tem que ser uma expressão de gratidão e de serviço a esse Deus que não se nega a trabalhar em favor daqueles que por Ele esperam. Fique de pé. Obrigado por assistir mais um dos nossos cultos online. É muito bom ter você conosco. É muito bom poder contar com você do outro lado. Mas queremos você aqui, visitando a comunidade Batista Mahanaim. Portanto, vem conosco. Os nossos cultos acontecem aos domingos, às 8 horas da manhã e também às 18 horas, comecinho da noite. Aonde nós ficamos? Aqui, na Avenida Cruzeiro do Sul, 360, Roxidale, Osasco, São Paulo. É sempre um prazer poder, junto com você, adorarmos e celebrarmos o Senhor em comunhão, ok? Nos acompanhe e continue nos acompanhando nas nossas mídias sociais. É muito bom ter você nesse caminho, nesse processo. Uma ótima semana. Deus abençoe a sua vida, família, trabalho. Até a próxima.